Olá você, meu nome é Leno e eu venho em paz. Hoje eu vou falar sobre como criar campanhas. O sistema de RPG nada mais é do que uma maneira de você contar histórias de modo interativo. Quem conta história no sistema de RPG se chama narrador ou mestre. O sucesso ou o fracasso de uma sessão de RPG depende unicamente exclusiva do mestre. Contudo, como criar uma campanha de RPG? Eu vou apresentar aqui algumas dicas. Antes de você começar a mestrar uma história de RPG, primeiro você tem que se perguntar para os jogadores o que eles querem jogar, em qual sistema ele quer jogar e o que eles querem que contenha nessa história. Dadas essas premissas, você pode elaborar um roteiro e informar para os jogadores a pequena introdução da sua história. Essa introdução pode descrever qual que é o cenário, em que época se passa, algumas premissas ou restrições que você pode falar para eles. Por exemplo, essa cidade não aceita anões ou não aceita um determinado tipo de clã de vampiro. Com essas premissas vai facilitar para que os jogadores criem um personagem dentro da sua história. Como montar uma campanha? Eu vou falar para vocês algumas técnicas que eu uso, creio que pode ajudar vocês. A primeira se chama trilha de trem, que é basicamente usada em RPGs de aventura, onde você vai fazendo uma sequência de atividades, de problemas, de missões, e os personagens vão passando por esses obstáculos. Um exemplo clássico disso é você mandar os jogadores ir de uma cidade A para a cidade B para fazer não sei o que, e no meio desse caminho tem vários monstros, vários mercenários onde eles vão ter que enfrentar. Eles vão passando por esses obstáculos e vão seguindo seu caminho semelhante a um trilho de trem. Outra técnica que eu quero falar para vocês se chama teia de aranha. Ela é mais usada em sistemas de storyteller, onde envolve muito suspense e mistério. Porque todos os acontecimentos eles estarão interligados num problema principal. Contudo, os personagens eles têm a liberdade de escolher em qual ponto dessas atividades, desses mistérios eles vão seguir, e obviamente um mistério vai revelar um outro mistério. Então tudo está interligado, de forma que fique bastante interativa essa técnica. Mas se você não tiver tempo ou vontade, ou dependendo do sistema, de você querer montar uma história e pensar em cada detalhe dela, você pode simplesmente improvisar. A recomendação que eu falo quando você vai mestrar de uma forma improvisada é que pelo menos você tenha o cenário e os personagens do mestre meio que pré-prontos. A trama, o desenrolar da história você vai inventando conforme vai jogando com os jogadores. Tendo esses elementos na sua história vai ficar bem mais fácil para você dar uma continuidade nela. E a última técnica que eu apresento para vocês, ela se assemelha a um teatro, onde o mestre ele define qual cena que vai passar e vai meio que direcionar os jogadores para aquela determinada cena. Um ponto que requer bastante atenção nesse tipo de técnica é que você tem que parecer com que você não está manipulando os jogadores de forma que vocês faça com que eles vão até aquela cena por bem ou por mal, querendo ou não. Eles têm que partir da vontade deles. Como enriquecer a sua história? Bom, você já tem a trama principal, você está desenvolvendo junto com os personagens, mas você quer deixar alguns pontos bem peculiares na sua história. Então, eu recomendo você fazer mini missões, que se chamam mini quests, para que os personagens em paralelo com a missão principal, eles façam essas pequenas missões opcionais. Qual é o motivo para essas mini quests? Você pode fazer uma mini quest
para que os personagens ganhem um item novo, para que os personagens eles conheçam algum PDM, né, personagem do mestre em especial, para que o vilão seja apresentado e ele só vai ser destruído no final da história. Ou até mesmo, dependendo de alguns casos, você faz uma pequena mini missão para incluir um outro jogador na história, uma vez que alguns dos seus amigos podem estar pedindo para ser inserido na história depois que ela já começou a ser desenrolada. Você que planejou sua história, você está percebendo que logo logo vai acabar sua história de RPG, você pode pedir feedback para os personagens para perguntar para eles se eles querem continuar com essa história ou se eles querem terminar de vez. Dependendo do que eles quiserem, aí sim você pode fazer um final épico, onde todas as verdades sejam reveladas e as consequências dos atos dos personagens vão ficar marcados na sua história. Ou, dependendo de alguns casos, os personagens eles vencem o vilão, mas surge aquela suposição de que, por exemplo, o aprendiz do vilão percebe que os personagens destruíram seu mestre e um dia vai jurar vingança, então vai ter mais missões daqui pra frente. E aí você continua com a sua história. Bom, foram essas as dicas aí. Espero ter ajudado vocês. E comentem, vamos participar e jogar RPG. Falou, gente!